Essencialmente éramos todos do Instituto de Cinema, até a altura em que determinados acontecimentos no Instituto de Cinema, fundamentalmente o incêndio, mas não só, também o facto que houve transformações na política do país em relação ao papel do cinema, a sua importância, os recursos que merecia, etc. Chegou a determinada altura em que manter-se no Instituto de Cinema significava, de alguma forma, estagnar. Isto é, não havendo recursos para se fazer qualquer coisa, era ficar aqui e esperar o fim do mês para receber um salário, que na altura não era elevado, mas pronto, estimávamos que receber salário sem fazer nada não fazia sentido. Então, também o país estava numa fase de transição e de uma economia que estava centralizada, passou-se a uma economia que começou a admitir a possibilidade da iniciativa privada. E, obviamente, este setor, que era um setor onde o Estado estava gradualmente a afastar-se dele, era um setor onde era relativamente fácil pensar-se na possibilidade de continuar a exercer a profissão que queríamos exercer, mas de uma maneira mais privada. Portanto, com alguns colegas, mais 3 colegas na altura, decidimos criar a Eben Multimédia. Na mesma altura, outras empresas, ou outras associações ou cooperativas foram sendo criadas por outras pessoas, cada um tentando encontrar a maneira de continuar a exercer a sua profissão. Se não me engano, estou a falar do início dos anos 90, 1992. Portanto, quando a Eben Multimédia é criada, da mesma forma como as outras empresas foram criadas, foi necessário equacionar a questão da produção de conteúdos fílmicos com uma nova economia, já que não havia mais recurso do Estado. Portanto aí, como havia certamente ainda naquela altura uma memória recente do trabalho que o INC tinha feito e tal, e que era conhecido nacionalmente, etc. Não foi tão difícil convencer instituições e organismos e tal a apoiar financeiramente mesmo a produção e realização de filmes. Também nessa altura, a guerra civil que o país atravessou estava num ponto muito complicado. E havia muita disponibilidade de organismos internacionais em Moçambique que estavam envolvidos em todo o tipo de intervenção social, etc. Com grande necessidade de conteúdos fílmicos que lhes apoiassem nos seus trabalhos. Portanto, para nós foi o que nos permitiu criar uma base económica para essas empresas e o que nos permitiu também desenvolver projetos particulares que não respondiam necessariamente a necessidades institucionais, mas que eram a necessidade de expressão de alguns cineastas. Portanto, esse equilíbrio entre o institucional, que na altura chamávamos o feijão com arroz, porque pronto, garantia o funcionamento, garantia que as pessoas fossem pagas e tal, sustentou o cinema neste país nesses anos de crise. Porque a grande quantidade de técnicos, por exemplo, que tinham sido treinados no Instituto de Cinema, numa altura em que a televisão estava a dar os seus primeiros passos ainda, encontraram nessas empresas a possibilidade de exercer a sua profissão, ganhar a sua vida, fazendo o que eles sabiam fazer, o que eles sabem fazer, etc. Portanto, foi um período de transição entre um cinema ou um audiovisual totalmente financiado pelo Estado e a perspectiva e a possibilidade de começar a exercer-se de maneira mais independente ou privada, digamos. A partir daí, pronto,
cada uma dessas instituições, dessas organizações, tiveram a sua carreira. Foram uns anos de transição entre uma economia do cinema e do audiovisual que era totalmente financiada pelo Estado para um período onde foi possível conceber a possibilidade de haver um setor independente e privado que também exercesse a atividade. Depois disso, cada empresa, cada associação, cada cooperativa teve a sua trajetória. Algumas se desenvolveram mais que outras, algumas ainda existem, outras simplesmente desapareceram. As pessoas foram encontrando soluções em função das circunstâncias que lhes convinham ou não. E é um período importante que garantiu que em nenhum momento neste país, nos 40 anos de independência, se possa dizer que durante este ano não se produziu nada. Sempre houve alguma produção, por muito pequena que seja, que, pronto, ajudou muito, na minha opinião, a colocar Moçambique no mapa, ajudou muito a muitas pessoas e organismos a entender que existia um cinema aqui. De alguma forma, eu penso que na altura a situação até que era mais otimista do que agora, porque correspondia a um esforço verdadeiro. Hoje, passados esses anos todos depois da guerra, à minha volta sinto que há um certo desencorajamento, porque não houve avanços. Porque se durante muitos anos havia uma realidade, que era a guerra, e havia uma certa produção, passado muitos anos sem guerra, a produção mantém-se aos mesmos níveis, grosso modo. E isso, para muitas análises, é um pouco desencorajador. Significa que não houve avanços. Muito bem. Na sua primeira expressão falou da criação da Ébano Multimídia, que quando se criou a Ébano Multimídia, paralelamente também se criaram as outras, não é? As outras agremiações ou cooperativas. Então, nessa época, como é que era essa competitividade? E gostaria que nos citasse alguns nomes, alguns cânones também, na altura, que fizeram parte desta revolução do cinema. Obviamente que cada uma dessas instituições foi concebida e criada em função de uma certa compreensão de algumas opções em relação ao que queremos fazer do cinema, o que nem sempre era a mesma coisa, logicamente. Portanto, as pessoas são distintas e têm visões distintas sobre o que querem fazer e como querem fazer, etc. etc. Havia espaço para todo mundo, sem dúvida. Houve situações, sim, em que houve uma certa competição, normalmente em relação a oportunidades que iam surgindo, em que, pronto, por razões óbvias, cada um quer ficar com a oportunidade, mas sempre dentro da maior cortesia e bons modos. Que eu me possa lembrar, eu lembro de uma cooperativa chamada Cupimagem, que tinha, entre outros, o José Cardoso, o Camilo de Souza, o Leite Vasconcelos e outros, cujos nomes agora não me lembro necessariamente, que tinha por opção fazer cinema, televisão, mas também tinha uma atividade de publicação, uma atividade editorial e intervia em publicidade também, etc. Portanto, era essa a opção deles. Eu lembro-me um pouco mais tarde da criação da Promarte, por exemplo, que ainda hoje existe, que de alguma forma também nos seus inícios havia uma componente de cinema e televisão e tal, mas havia também uma atividade de publicação, uma coisa mais eclética. Por razões que se calhar não vale a pena aprofundar, porque eu nem sei, agora com a distância não sei, a Ébano optou por fazer só cinema e televisão. Portanto, era ali onde nos sentíamos à vontade, é ali aquilo que queríamos fazer
e achávamos que meter outras áreas era um pouco dispersar as nossas energias e queríamos estar focado neste assunto. Mas isso eram opções de cada um e tal, não sei o quê.